Bendito Deus, precioso Pai, é assim mesmo como cantamos, é a caminhada do crente, todos os dias te esperando. Se não chega hoje, esperamos amanhã, mas sabemos que é uma realidade e que a cada dia, Senhor, que passa, é um dia mais perto daquele grande dia. E que o Senhor mantenha nossos corações acesos e nunca permita, ó Deus, como as virgens loucas que se descuidaram, mas que estejamos sempre apercebidos, esperando, porque a qualquer momento o Senhor vem. Agora, nesta manhã, quando vamos ouvir a Tua palavra, e mais uma vez o Senhor vai movimentar as águas, como sempre faz, para mover a nossa fé para mais perto de Ti. Que o Senhor possa me inspirar, que o Senhor possa abrir o coração de cada um de nós para recebermos a porção da Tua palavra e darmos oportunidade para ela se enraizar e produzir os frutos pela qual ela é enviada. Abençoe todos aqui presentes, Pai. Deus, muitos e muitos irmãos que não têm, ó Deus, seus cultos hoje pela manhã, então fazem juntamente conosco dessa escola o seu culto. Que o Senhor possa os abençoar grandemente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos e te agradecemos pela Tua bondade, Pai. Te agradecemos pela Tua companhia. Seja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Você sabe que Gênesis é o livro semente, né? É o livro semente porque tudo que foi plantado aqui, ele, com o passar do tempo, foi frutificando, né? Tanto bem quanto mal, né? Quando o mal se apresentou em Gênesis e dali para frente aquela semente foi, mas um dia vai ter o seu final. Já a semente boa, ela vai ter a sua colheita para ser guardada, né? E nós, graças a Deus, temos o privilégio de ser parte desta boa semente que foi plantada e que Deus tem cuidado, tem regado, e como aquele agricultor zeloso, né? Depois que ele faz tudo o que tem que fazer, mas mesmo assim ele dá uma passadinha ali na roça para ver se está tudo ok, né? Eu creio que Deus tem esse zelo muito além por nós. E a prova disso é que todos os dias Ele tem falado conosco, amém? Vamos ler então Gênesis capítulo 5, versículo 23. Sim, saudamos a todos que nos visitam, o irmão Beto já apresentou, todos são bem-vindos. Também Deus abençoe a todos que pela internet estão participando junto conosco, amém? Gênesis 5, versos 23 e 24. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Vamos repetir todos? E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque quanto Deus para si o tomou. Bendito Deus, toma a Tua palavra agora e vivifica em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Que Deus abençoe a todos para que possamos estar no Espírito, né? E assim sermos abençoados em mais essa oportunidade. Eu quero falar com os irmãos sobre um tema com o título
andar com Deus. Quantos aqui nesta manhã desejam andar com Deus todos os seus dias? Amém? Você crê que tem andado com Deus? Amém? Eu creio também que tenho andado com Deus. E irmão Brana diz na mensagem a visão de Pátimos, né? Quando fala sobre João estar no Espírito no dia do Senhor, ele diz: isso eu chamo a totalidade da vida cristã. Então, se isso é, e cremos com toda certeza que é, a totalidade da vida cristã, o tudo, viver em Espírito, esse deve ser o nosso alvo. E quando nós temos isso como uma meta, nós nos esforçamos para viver em Espírito, estar em Espírito. Amém? Agora, sobre o personagem que nós lemos, Enoque, né? Nós sabemos também, não é o tema que vamos entrar, mas somente para nós formar a base aqui. Enoque, ele é o tipo da noiva, né? Vocês sabem que tudo o que Deus fez, ou o que Deus vai fazer, antes ele além de mostrar pela palavra, ele mostrou através dos tipos. E nós sabemos que haverá um povo que será arrebatado com vida. E eu creio estar falando para pessoas aqui que estarão entre esse grupo. Amém? Eu creio que estarei entre esse grupo. Você também crê? Porque não será para uma futura era, ou melhor, não existe uma futura era, uma futura geração. Será para esta geração, porque Jesus disse: não passará a geração que viu a figueira brotar, sem que todas as coisas aconteçam. Então nós sabemos que o tempo está muito próximo. E o que nós devemos fazer é estarmos apercebidos, então, para estarmos aptos a sermos transformados e assim subir, encontrar com Ele nos ares. Amém? Noé, nós sabemos que é o tipo da igreja. Quando se fala igreja e noiva, o povo da mensagem já tem uma visão do que está sendo tratado. Mas o povo ali fora, que não tem um profeta, não tem uma mensagem para ensiná-los, para ajudá-los, eles ficam confusos. Igreja, noiva, para eles é tudo a mesma coisa. Mas não, biblicamente não. A igreja se refere a um todo. E a noiva se refere a um povo exclusivo, pequeno e especial, que subirá no arrebatamento. Enquanto aqueles que não subirem ficarão na tribulação. E muitos deles terão a vida eterna no final, mas terão que sofrer o dano da tribulação, da ira do diabo que estará encarnado na própria besta. Então, as virgens loucas, né, que não buscaram azeite, não se consagraram o suficiente, passarão pela tribulação. Elas estão tipificadas em Noé. Noé é o tipo da igreja. Ele foi salvo, mas ele passou pelo dilúvio. Ou seja, passou pela tribulação, só que Enoque não. Enoque, antes que uma gota de água caísse, Deus para si o tomou. E a noiva, antes que o profeta disse isso. Por isso que vocês veem que nós estamos próximos ao arrebatamento. Porque está aí todos os dias as provocações e as armas atômicas se movimentando. O irmão Brana diz antes que a primeira bomba atômica caia, na Terceira Guerra Mundial, a noiva será levada. Nós não estaremos aqui durante a Terceira Guerra Mundial. E nós estamos vendo o mundo se preparando para o grande Armagedon. Então tudo está muito perto. E então veja que antes que uma gota de água caísse, Enoque foi transladado.
subiu vivo. É o tipo da noiva que será transformada e subirá viva a encontrar Cristo nos ares. Amém? Paulo diz, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados e subiremos. Aleluias. Agora, Enoque, então, é o nosso tipo, é o tipo da noiva. E nós queremos falar um pouquinho sobre Enoque nesta manhã. E eu peço a todos que estejam em espírito, para que possamos ser abençoados. Amém? Mombrana diz que quando as pessoas se movimentam sem necessidade, os espíritos se movimentam e dispersa a atenção da igreja. Às vezes faz com que o pregador perca a linha também do assunto. Mas todos nós queremos ser abençoados, então estaremos em espírito, todos em ordem, né, ouvindo a palavra de Deus. Então a Bíblia registra, como nós lemos aqui, a história de Enoque, esse grande personagem, ela registra em uma frase, praticamente. Quando tem outros personagens bíblicos que usam um livro para falar sobre eles. Então, olhando Enoque, o tipo da noiva, alguém pode dizer, pouco sabemos sobre ele. Pouco sabemos sobre esse homem Enoque, que andou com Deus, não se viu mais ele e Deus para si o tomou. Agora, será que pouco se pode dizer de Enoque? Porque pouco em uma frase, a Bíblia fala sobre a vida deste homem. É isso que eu quero, irmãos, com vocês, meditar nesta manhã. Na realidade, se nós analisarmos o real sentido do que é andar com Deus, que está nessa frase, Enoque andou com Deus, não se viu mais ele, e Deus para si o tomou. Se nós analisarmos o real sentido do que é andar com Deus, nos faltaria tempo para nós descrever o que foi a vida deste homem Enoque. Por mais que você diga, mas a vida dele está contida numa frase da Bíblia. Mas esta palavra, andar com Deus, que é o que indica a qualidade dele, de alguém que andou com Deus, quando você vai descrever as qualidades deste homem que andou com Deus, nos faltaria tempo. Nós tomaríamos muitos e muitos cultos falando sobre Enoque, mesmo sendo que a Bíblia relata a história dele praticamente em uma frase só. Porque você vai encontrar que essa frase resume um significado muito grande. E quando nós começamos então a falar sobre essas características do homem Enoque, referente a esse ponto principal, que é o andar com Deus, você vê o quão vasto isso é. E como nós, como filhos de Deus, e tipificados em Enoque, então nós devemos nos espelhar nas qualidades deste Enoque. Porque se Enoque é o nosso tipo, ele andou com Deus até que Deus para si o tomou, você precisa ter as qualidades de Enoque para poder andar com Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é necessário para andar com Deus, como Enoque andou com Deus. E como nós falamos aqui no princípio, todos nós queremos andar com Deus. Agora, existe uma diferença em andar uma vez com Deus e permanecer andando com Deus.
Isso é o que muitas pessoas falham. Elas andaram um dia com Deus, e elas têm suas experiências para contar, mas hoje não estão andando mais com Deus. Mas nós queremos nesta manhã falar sobre o que é andar com Deus e permanecer andando com Deus até que Deus para si nos tome. Amém? Primeiro, vamos falar então, como eu disse, se for falar das qualidades de Enoque, por mais que a vida dele se resume numa frase, nos faltaria tempo. Mas vamos falar algumas coisas. Primeiro, para andar com alguém, é necessário você ter o mesmo ideal daquele alguém. É necessário você ter os mesmos desejos, a mesma natureza. Como disse o nosso profeta, pássaro da mesma plumagem voam juntos. Então aí você já tem um indicativo da qualidade de Enoque. Ele tinha o mesmo ideal de Deus. Você diz, mas a Bíblia não diz. Mas a Bíblia mostra isso nessa palavra andar. Porque para andar com alguém tem que ter o mesmo ideal. Tem que ter a mesma natureza. E pássaros da mesma plumagem, como eu disse, eles voam junto. Agora, sobre esta questão, nós vamos lembrar que a natureza do homem, por si, ela é contrária à natureza de Deus. A natureza do Enoque era contrária à natureza de Deus. Porque todo homem veio ao mundo em pecado. Está vendo? Então, aí nós já vemos um outro ponto aqui para nós gastarmos muito tempo sobre o Enoque. Primeiro, nós observamos que para andar com alguém tem que ter o mesmo ideal, então ele tinha. Mas agora nós observamos que o homem por si é inimigo de Deus. E assim era Enoque. Ele veio ao mundo pela via pecaminosa, como os demais. Então o Enoque teve que vencer essa natureza. Teve que vencer a si mesmo. Teve que se tornar amigo de Deus, porque ele era inimigo de Deus. Todo homem é, por natureza, inimigo de Deus. Então veja que Enoque, para poder andar com Deus, ele teve que se tornar amigo de Deus. Ele teve que vencer a natureza contrária a Deus. Foi necessário na vida de Enoque uma mudança total de natureza. Uma mudança dos desejos de Enoque. Porque todos temos nossos desejos próprios. E os nossos desejos são inimizades contra Deus, a Bíblia diz. E não tem como inimigos andar juntos. Então Enoque teve que vencer, teve que ter uma mudança de natureza, Enoque teve que ser transformado, ele teve que lançar mão, se desprender de si mesmo, ele teve que deixar suas razões, seus desejos de lado. E aí que está o grande problema. Muitos querem andar com Deus, mas poucos querem se desfazer dos seus desejos, das suas naturezas, do seu eu, do seu jeito. E o profeta diz assim, nós precisamos de uma matança que comece no púlpito e vai até o zelador. Uma matança do quê? Da natureza velha. Quando Nicodemos foi para andar com Jesus e chegou elogiando e achou que com um bom elogio Jesus convidaria para ser um dos seus companheiros, Jesus foi direto ao ponto de: se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Quer dizer, em outras palavras, quer andar comigo? Vença-se a si mesmo. Morra para si mesmo. Morra para a sua maneira de ser.
E ninguém, irmãos, morre para si mesmo sem que antes ele deseje isso. Aquela frase famosa do pastor Febrônio, de uma vigília aqui, que ele disse assim: você é o que é, até quando você quiser. Se a pessoa, ela acaricia aquela natureza, ela sempre vai ser ranzina, cheia de mágoa, sem graça para perdoar, sem graça para se calar. Ah, mas eu sou assim. Então você vai ser assim. Mas quando você diz, não, eu não posso continuar sendo assim, e isso é inimizade contra Deus. E você sabe que a pomba desceu sobre o cordeiro. A pomba não veio sobre o cabrito, mas veio sobre um cordeiro, porque havia naturezas compatíveis. O Espírito Santo vem sobre vidas que têm naturezas compatíveis a Ele. Mas você diz, mas o homem não tem natureza compatível a Deus. Por isso, a razão de Deus proporcionar a nós a condição de morrer para o velho homem e nascer para uma nova natureza. Então, Enoque, irmãos, por isso eu disse, a vida dele se resume numa frase, mas se vai falar dele, nós tomaria muito tempo. Porque tudo isso que eu estou dizendo, Enoque teve que vencer. Ele era inimigo de Deus por natureza. Ele teve que se desfazer das suas vontades. Ele teve que se desfazer de suas razões. Ele não nasceu com o dom de ser igual a Deus. Ninguém nasce com o dom de ser igual a Deus. O profeta diz que caráter é uma conquista, não é um dom. Dom é um presente de Deus. Que a Bíblia diz que Deus dá até para os rebeldes. Mas caráter é uma conquista. E se nós não lutarmos, não desejarmos, nós não vamos conquistar. Ah, mas é impossível para o homem. Sim, mas a Bíblia diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós nunca estamos dizendo, e Deus nunca disse, que seria nós os que teríamos que ter as condições para nos tornar amigos dele. As condições estão com ele, mas nós temos que nos render a ele, para que ele então exerça essas condições em nossas vidas. Irmãos, se nós nesta manhã pararmos e analisarmos nisso, nós vamos ser abençoados. Eu creio nisso, amém? Então foi necessário uma total mudança na natureza do Enoque. Enoque teve que se desprender de si mesmo, de suas razões, seus desejos, seus caprichos. Veja vocês em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, falando sobre outro personagem que também andou com Deus, o Moisés, né? Diz assim, ó: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está vendo? Para que ele fosse o que ele é. Esses dias eu estava vendo uns documentários sobre os faraós, quando alguns que se encontram ainda ali, suas múmias, está ali a não ser uma coisa seca. O Moisés não está ali, mas o Moisés está na eternidade. Quando a traça se desfizer, ou o fogo acabar com essas múmias, Moisés continuará para todo sempre. Mas para que isso acontecesse, ele teve que recusar aquilo que a carne dele queria. Ele seria o próximo faraó. Ele seria o homem mais poderoso da terra.
Às vezes tem pessoas que acham difícil vencer uma vaidadezinha. Quando olhamos para esses personagens, antes do sangue de Cristo ainda, e encontraram graça perante Deus, e não era dom, era conquista. Você não pense que Moisés não foi tentado. Quando ele quis se identificar com o povo de Deus, a razão vinha, e daí você vai fazer o quê? Vai amassar barro? Vai levar chicotadas? E o trono? E o poder? E a glória? Vai trocar tudo? Então veja, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, quer dizer, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele preferiu o sofrimento do que os tesouros. Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Agora, ver, olhar e crer no invisível, naquilo que não se vê, o trono ele via. O trono ele podia palpar, era de ouro. Mas as recompensas de Deus ele não via, ele não apalpava, ele não sentia com seu físico. Enoque, irmãos, passou por tudo isso e muito mais. Porque ele foi além de Moisés. Ele andou tanto com Deus até que Deus para si o tomou. Ele se desprendeu tanto de si mesmo. E quando nós olhamos para isso, irmãos, isso está ao nosso alcance, porque senão Deus não iria requerer isso de ninguém. Basta nós também recusar, como Moisés, o prazer da carne, o conforto da carne, e assim. Agora, essa transformação de natureza em Enoque, ela não aconteceu da noite para o dia. Enoque dormiu como um homem inimigo de Deus por natureza e acordou amigo de Deus. Foi isso? Alguém vem na igreja como alguém que não quer nada com Deus e sai daqui transformado. É um processo. É um processo. Porque a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Infelizmente, muitos vão um bom espaço e param. E como eu disse há um tempo atrás aqui, não existe ninguém parado. É comum você ver as pessoas dizer, você diz: irmão, o que acontece contigo? Tu não está indo na ceia? Eles dizem: eu estou parado um tempo. Ninguém está parado. Ou está indo ou está voltando. Ah, mas eu parei. Se você parou, está retornando. É como remar contra a correnteza. Se você para de remar, volta. Então é necessário que nós gradativamente possamos, como a luz da aurora, ir brilhando, brilhando. Agora, são muitas as desculpas usadas por aqueles que apontam razões para dizer que viver a palavra de Deus é impossível. Há muitas razões para dizer que não é possível viver. Para andar com Deus, tem que ser como Ele? Não. Nós somos de uma matéria diferente, e aí vem todo tipo de razão, todo tipo de desculpa, porque a nossa natureza é contrária à natureza de Deus. Essas desculpas vieram na mente de Enoque, mas ele simplesmente as recusou, sabendo que Deus era maior e que Deus era capaz.
E Deus, irmãos, esse ponto eu quero frisar bem. Isso ontem eu estava meditando e me veio isso tão forte. Deus nunca pede nada para nós sem que antes Ele nos dê o exemplo e as condições. Quando Deus pediu para andar, ou propôs ao homem para andar com o homem, Deus sabia disso tudo que eu estou falando, que naturezas incompatíveis não andam junto. E Deus sabia que ele e o homem estavam muito longe um do outro, por causa do pecado. Mas o que Deus fez? Ele não cobrou de nós algo que antes Ele não deu exemplo. Que exemplo Ele deu? Ele, sendo Deus Espírito, se fez Deus carne, para andar com o homem carne. Mostrando que para nós andarmos com Deus espiritual, nós, homem carne, temos que nos fazer espiritual. Ah, mas é impossível. Não foi impossível para Deus se rebaixar ao nível nosso. Para nos agradar, Ele se fez igual a nós. E para nós agradar a Deus, temos que nos fazer igual a Ele. E esse se fazer igual a Ele, é Ele em nós, tudo é Ele. Porque nós, Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Ele só quer ver de você o sinal de que você deseja. Amém? Então, antes dele propor nós andar com Ele, vemos que Ele se submeteu a andar com o homem. E para que isso fosse possível, Ele desceu a uma natureza compatível à do homem. Não que Ele se fez pecador, mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado. Ou seja, assumiu sobre si os nossos pecados. Sentiu os mesmos sentimentos, as mesmas tentações, mas venceu todas elas por nós, abrindo o caminho então para nós ser como Ele. Amém? Então veja vocês que Deus Espírito, já falei, se fez carne. E hoje nós, homens de carne, humanos, temos que nos fazer espirituais para ser como Deus. Isso, todo esse processo, irmão, Enoque passou. Enoque passou. Então veja aqui, vamos a alguns passos aqui, para que seja possível andarmos com Deus. Primeiro, a natureza, como já disse, só reforçando, mundana, ela tem que ser removida pelo Espírito Santo de Deus, para que nos tornemos então iguais a Deus. Nossa experiência, irmãos, diária, prova o que as Escrituras, em muitas passagens, elas afirmam, que a mente carnal, a mente do homem não convertido, ela é inimizade contra Deus. As Escrituras mostram isso, que a mente do homem não convertido, é inimizade contra Deus. Vocês já viram isso nas Escrituras? Paulo mostra claramente isso. Nossos primeiros pais, vamos dizer por herança, eles contraíram essa hostilidade, essa inimizade contra Deus. Por ocasião da queda, separando-se de Deus. E ali eles se tornaram inimigos de Deus, e aí nós, por herança, já nascemos sendo inimigos de Deus. Veja vocês que Adão, quando ele pecou, olha aqui para você ver como que ele foi atingido por uma hostilidade contra Deus, uma inimizade contra Deus. Às vezes você imagina um Adão humilde, tremendo, escondido. Não! Quando ele pecou, Deus veio se encontrar com alguém hostil a ele, inimigo de Deus. O pecado tornou Adão inimigo de Deus.
Você não vai ver Adão falando como alguém que tinha uma amizade, um respeito e uma reverência. Mudou totalmente a conversa de Adão. Olha, quando Deus chega ali, e ele, ao ouvir a voz de Deus, em vez de ele correr na direção, com o coração aberto para Deus, dizendo: aqui estou, Senhor, ai de mim, tem misericórdia. Foi assim que Adão fez? Agora ali ele não queria mais nenhuma comunhão com Deus. Eles tinham se tornado inimigo. Eles tinham se tornado inimigo de Deus, e a sua hostilidade contra Deus ficou tão aparente através da desculpa que ele deu a Deus. Adão, Deus perguntou: o que aconteceu contigo? Veja a resposta, é a resposta de alguém hostil, é a resposta de alguém inimigo, não é a resposta de alguém compatível. A resposta de Adão foi: a mulher que tu me deu. Ó, jogou a culpa em Deus. Se eu estou nessa situação, a razão é a mulher que tu me deu. Ah, jogou a culpa na Eva. Na Eva, e diretamente na Eva e indiretamente em Deus. A mulher que tu me deu. Como se ele tivesse dito assim, ó: se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado contra ti. Isso é hostilidade, irmãos. Isso é inimizade já. Não é mais natureza compatível. E essa natureza nós herdamos ao nascer. Essa natureza Enoque herdou. E para andar com Deus, ele teve que vencer tudo isso. Ele teve que se desfazer, ele teve que se tornar amigo de Deus. E é isso que nós queremos, amém? Então veja que, em outras palavras, ele disse: se tu não tivesse me dado esta mulher, eu não teria pecado contra ti. Portanto, és culpado da minha transgressão. Em outras palavras, né? Era isso que Adão estava dizendo. Você não vê, às vezes nós imaginamos um Adão tremendo, nós vemos já um Adão inimigo de Deus, por causa do pecado, agindo desta maneira desrespeitosa. E é dessa maneira que essa inimizade está no coração dos filhos hoje de Adão, descendências de Adão. Então, antes, irmãos, que essa pessoa possa dizer que ela está andando com Deus, esse poder dessa hostilidade, dessa inimizade do coração deverá ser aniquilado. Tem que ser tirado. E isso, irmãos, está desde a tenra infância, você já vê isso brotando na criança. Por isso, irmãos, o primeiro ensinamento de Jesus, a primeira doutrina de Jesus, foi: necessário te é nascer de novo. Foi a base do Evangelho, porque sem esta mudança não haveria como andarmos com Ele. E nesta manhã nós estamos aqui para nos examinar, para ver se estamos como Enoque andando com Deus, ou se há em nós hostilidade, inimizade contra Deus. Então, veja, tem que isso ser tirado, pois as pessoas que entre si têm ódio, têm dificuldades, elas não costumam e nem podem andar juntas. Então, em primeiro lugar é isso, tem que vencer essa natureza hostil. Em segundo lugar, andar com Deus, irmãos, andar com Deus não significa somente que o poder da inimizade do coração do homem é retirado. Vamos nos aprofundar mais. Mas tem que a pessoa de fato ser reconciliada com Deus.
remove aquela hostilidade e se reconcilia. Você já viu o caso de pessoa que diz: não, eu perdoei, só que eu não quero nada mais com fulano. Quer dizer, até num certo sentido, a pessoa realmente tirou da sua mente aquela ideia de vingança, de querer o mal, até deseja que a pessoa vá bem, mas ela lá e eu aqui. Então, andar com Deus, o primeiro passo é vencer essa hostilidade, é vencer essa natureza inimiga contra Ele. Só isso? Não. Em segundo, significa que o poder da inimizade, que denomina o coração do homem, é retirado, mas também que a pessoa de fato reconciliada com Deus, através da justiça e da expiação de Jesus Cristo. Ela é reconciliada através dessa justiça. Ela se torna amiga. Ela se torna, então, justa, porque os créditos de Cristo passam agora sobre ela. E Deus não vê mais você, mas vê Cristo em você. A única natureza, ouça isso, a única natureza compatível ao Pai é a natureza de Cristo. Por isso que o único que pode viver o Evangelho é Cristo. Cristo em vós, esperança de glória. É o Espírito Santo, é o selo. Aí nós entendemos melhor quando o profeta disse, você chega e diz: irmão Brana, eu sou da mensagem. Ele diz: você não me diz nada com isso, se você não tiver o sinal. Por quê? Porque se não tiver Cristo em você, você não tem natureza compatível à natureza de Deus. Você pode ter a natureza de um bom religioso, uma tradição. Lembra daquela história da rainha, acho que da Inglaterra, né? Ela era uma cristã exemplar. Ela saía nos feriados e finais de semana, e para as vilas e tudo, e levava esmolas e ajudava, visitava os doentes. Ela era uma cristã. E ela era o exemplo para toda a igreja e até para o pastor. Todos olhavam para ela. Mas ela adoeceu. E quando ela estava na agonia da morte, mandou chamar o pastor. E o pastor chegou ali ao lado dela e se assustou quando ouviu ela dizer assim: estou morrendo e estou perdida. Aquele pastor ficou sem palavras. Se ela está perdida, o que é de nós? Ela que era o exemplo de toda a igreja. E o pastor ficou sem saber o que fazer, e orando, e ali foi. Mas de repente Deus deu graça a ela. E ela encontrou onde estava o problema. Ela disse: tudo que eu fazia por um orgulho. Eu fazia para ser vista. Eu confiava que eu seria salva por essas inúmeras obras. Mas quando ela reconheceu que a salvação dela dependia da graça, unicamente de Cristo, então ela suspirou e disse: agora eu posso partir em paz. Porque ela reconheceu, ela se arrependeu do seu orgulho. Orgulho do quê? Orgulho de virar a cara para os outros? Não, o orgulho de se aproximar. Ela se aproximava, mas não com aquilo naturalmente, mas para ser vista, ser aplaudida, para massagear o seu ego, para ter mais um currículo, e para achar assim que eu estou para lá de salva. Estava indo para o inferno. Então é necessário, irmãos, vamos aqui, primeiro, remover essa hostilidade, essa inimizade contra Deus. E segundo, ser reconciliado com Ele. E o que é ser reconciliado com Ele? É quando
você se aproxima dele e o que ele é transferido para você. Aí você se torna, então, aí você vai ter condição de andar com Deus. Amém? Pois as pessoas, vamos aqui, quando a expiação do todo-suficiente de Cristo, né, pode vir sobre nós. Amós 3:3, pode dois caminhar juntos se não houver entre eles acordo? Quando somos justificados pela fé em Cristo, então e somente então é que temos paz com Deus. Justificados. Remover a inimizade é uma coisa, ser justificado é outra. Mas que diferença há nisso? Justificado é como se nunca tivesse feito. E uma pessoa que consegue andar com o outro, é como se nunca tivesse havido problema entre eles. Vocês estão me entendendo? Às vezes a pessoa diz, não, eu removi aquela minha mágoa que eu tinha com a pessoa, mas eu não fui justificado com ela. Aquilo permanece ali. Eu removi essa hostilidade que eu tinha contra Deus. Quando eu comecei na igreja, passei a ter prazer nos cultos, agora meu desejo não está mais no mundo, foi justificado. Removeu aquela hostilidade, mas é necessário, irmãos, ir mais adiante. É necessário ser justificado. O que é justificado? É como se nunca tivesse tido alguma vez inimizade contra Deus. Isso é depois de ser perdoado. É quando os méritos de Cristo vêm para você. E aí Deus olha e diz, não vejo pecado nele. O diabo diz, mas tal dia ele fez isso. Deus disse, não tem mais nada aqui. Você vê que no Novo Testamento fala sobre Abraão. Você já leu sobre Abraão no Velho Testamento? Depois você leu sobre Abraão no Novo Testamento? Qual a diferença das duas leituras? É que no Novo Testamento não faz menção da mentira dele. Isso é o tipo, irmãos, de que quando você é justificado e você entra em Cristo, não há menção do velho homem. Não fala que Moisés, dos seus erros, das suas falhas, que Abraão mentiu, mas fala só da justiça de Abraão. Isso é ser justificado. Amém? Então, vamos aqui. Quando somos justificados pela fé em Cristo, então, somente então, é que temos paz com Deus e, consequentemente, só a partir daí é que podemos dizer que estamos andando com Ele. O andar com a pessoa é um sinal e uma prova de que somos amigos desta pessoa. A nós é confiado o ministério da reconciliação. Como embaixadores de Deus, nós temos que rogar aos pecadores, no lugar de Cristo, a se reconciliarem com Deus, e quando eles atendem a esse gracioso convite e são realmente, pela fé, trazidos a um estado de reconciliação com Deus, então, e só então, eles podem dizer que estão começando a andar com Deus. Além de você ser reconciliado com Deus, você agora tem um ministério de reconciliação. É embaixador de Cristo. Você chama aqueles que são inimigos de Deus para que eles parem de ser inimigos de Deus. E no momento que eles deixam de ser inimigos de Deus, aí você convida eles para andar com Deus. Quando? Quando eles recebem a justiça de Deus.
E aí então a natureza deles se torna compatível à natureza de Deus, porque agora não é eles, é Cristo neles. E aí eles podem andar com Deus. Eu não sei se os irmãos estão todos entendendo, mas infelizmente há muitas pessoas que deixaram a hostilidade contra Deus, mas ainda não estão andando com Deus. Elas deixaram o mundo, elas deixaram de atacar a Deus, ser inimigas de Deus, mas não foram justificadas. A justiça de Deus não veio sobre elas, não receberam ainda o Espírito de Deus sobre suas vidas. E estão ali, não são inimigos de Deus, mas não estão andando com Deus. Porque eu disse no início, estou rebatendo aqui, para andar tem que ter natureza compatível. E a única natureza compatível à natureza do Pai é a natureza do Cordeiro, Cristo. E depois da reconciliação, o próximo passo é então a justiça dele vir sobre nós. Aí, irmãos, você chega ao ponto que Deus quer que nós chegamos. Você não olha para você, você olha para a graça. E quando uma pessoa chega nesse ponto, ela não vai dizer, bem, se eu sou perfeito em Cristo, então se eu fizer isso ou aquilo, não importa. Irmãos, a santidade, a natureza de Cristo, não te deixa mais você ter prazer no mundo. Uma coisa é certa, continuará uma luta, até que você expire desta vida. Mas a diferença é que essa luta, agora, é você por cima do inimigo. É você dominando a velha natureza. A velha natureza tentando te jogar contra Deus, mas é a natureza de Cristo ali que diz, não, não é assim. Então, em primeiro, reconciliar com Deus. Deixar de ser hostil, inimigo de Deus. Segundo, ser justificado nele. Receber a natureza dele agora, em você. E em terceiro, andar com Deus é estabelecer uma firme e permanente comunhão e amizade com ele. Ou como nas Escrituras é chamado, o Espírito Santo habitando em vós. Isso foi o que o nosso Senhor prometeu quando disse aos seus discípulos que o Espírito Santo estaria neles e com eles, não como um caminhante, que chega para passar a noite e parte no dia seguinte, mas para estabelecer morada, fazer sua habitação em seus corações. Amém? Quarto ponto, para andar com Deus, importa progredir ou avançar na vida divina. A ideia principal da palavra andando parece supor um movimento progressivo. A pessoa que caminha, ainda que se mova vagarosamente, vai adiante e não continua no mesmo lugar. Se você está andando com Deus, é como aquele caso daquela senhora de cor, que disse, irmão Brana, eu queria dar um testemunho. Pois não, minha irmã. E ela pegou o microfone e disse, igreja, eu quero testificar a vocês que eu não sou o que eu devo ser, nem o que eu quero ser, mas uma coisa eu sei, eu não sou o que eu era antes. Ou seja, eu estou andando com Deus, eu deixei de ser inimiga de Deus, eu fui justificada nele, a graça dele veio sobre mim, eu mantive um firme e permanente comunhão com ele, e eu mantenho em uma progressiva caminhada. Nem que seja devagar, mas cada dia melhor. Cada dia melhor. Isso é andar com Deus, irmãos. Isso é andar com Deus.
Não é 40 anos na mensagem e não ter progredido. Não ter mudado aquele palavreado pesado de blasfêmias. Na hora do nervosismo, fala o que vem na boca contra a esposa ou contra o marido. Irmãos, isso não é andar com Deus. Ah, mas eu deixei de ser inimigo de Deus. Mas foi justificado, a justiça dele veio sobre você. Tem você agora mantido essa comunhão de amizade com ele? Tem você mantido essa progressiva caminhada com ele? Oh, irmãos, que Deus nos dê graça de andarmos realmente com Deus. Por isso eu disse no início, quando olhamos a vida de Enoque, é uma frase que resume a vida dele. Parece tão pouco, mas quando vamos falar sobre ele, há muito o que falar. Porque para andar com Deus, ele teve que passar por isso e muito mais. Então, veja, irmãos, é assim que aqueles que andam com Deus, eles prosseguem, como diz o salmista, de força em força, e como disse o apóstolo Paulo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Nesse sentido, o apóstolo Paulo exorta Timóteo. E ele diz a Timóteo assim, ó, que o teu progresso seja a todos manifesto. Está vendo? Timóteo, que todos vejam que você está progredindo, que você está crescendo na graça. Isso é andar com Deus. Deus, igreja, não está parado. Deus está andando. E há um povo que está andando com Deus. E há um povo que pensa que está andando com Deus, só porque deixou de ser inimigo dele. Deixar de ser inimigo de Deus é o primeiro passo para poder andar com ele. Mas muitos desfazem a inimizade, mas nunca andam junto. Quando você desfaz essa inimizade com Deus, a inimizade que Adão fez lá, e que por herança nós obtivemos dele, próximo passo, estou refrisando, é ser justificado. É quando a natureza de Cristo, os méritos de Cristo são colocados em você, e você passa então agora a ter uma natureza compatível à do Pai, porque a natureza do Cordeiro, não pela tua natureza. O profeta diz, não existe um homem santo. Existe um Espírito Santo no homem. Já vamos terminar. Então, nesse sentido, Paulo exorta Timóteo, que o teu progresso seja a todos manifesto. Olha aqui, ó. E que é exigido a Timóteo em particular, o apóstolo Pedro impõe a todos os cristãos em geral. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é andar com Deus? Deixar de ser inimigo, depois ser reconciliado com Ele pela graça de Cristo, depois permanecer numa comunhão de amizade com Ele, e depois manter um avançar constante. Oh Deus, que Deus nos ajude nisso. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Nós não podemos, irmãos, dizer, eu estou na mensagem, está tudo bem. Irmãos, você pode não estar andando com Deus. E Enoque foi transladado porque andou com Deus. Eu não sei se vocês estão vendo a profundidade disso. Arrebatamento é só para quem anda com Deus. Não só para quem deixou de ser inimigo de Deus. É uma boa coisa deixar de ser inimigo de Deus, mas daí vai passar pela tribulação como Noé. Depois vai ter a sua parte na vida eterna, mas não vai ser transladado. Eu quero andar com Deus, para que eu possa ser transladado, amém? Então, resumindo, irmãos, indo já para o final,
nós podemos entender que andar com Deus é saber que foi removida de nós, pelo poder do Espírito de Deus, essa inimizade que prevalecia em nossos corações, e agora vivemos realmente reconciliados e unidos a Deus pela fé em Jesus Cristo, e nós temos e cultivamos uma firme comunhão e amizade com Ele, e fazemos progresso diário no relacionamento com Deus, a fim de sermos confirmados mais e mais na imagem divina. Amém? E depois, irmãos, existe um ponto que eu quero também frisar aqui, para manter esse andar com Deus. Porque uma coisa é adquirir e outra coisa é manter. Primeira coisa para manter o andar com Deus é ler a palavra. Irmão Brana, como eu faço para me aprofundar no amor de Cristo? Leia a Bíblia e ore. Examine as Escrituras, disse Jesus, pois elas testificam de mim. E o salmista diz assim: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você não vai andar no escuro, você precisa de luz. Então você precisa ler, para que essa lâmpada possa alumiar o teu caminho. Amém? Estabelece como característica de um homem bom, o qual tem seu deleite na lei do Senhor, e exercita nesta lei de dia e de noite. Paulo disse assim, entrega-te à leitura, Timóteo. E Deus disse para Josué o seguinte: e este livro da lei não se afaste de tua boca, pois tudo o que dantes foi escrito ou foi para o nosso aprendizado. E a palavra de Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, e de todas as maneiras suficiente para tornar cada filho de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos habilita para toda boa obra, inclusive para andar com Deus. Estou falando agora não já a maneira de andar, mas a maneira de permanecer andando com Deus. Em segundo lugar, devemos conservar e sustentar esse andar com Deus através da oração. O profeta diz, lendo a Bíblia e orando. Da oração em segredo. O Espírito da graça vem sempre acompanhado do Espírito da súplica. Ele é o próprio fôlego de vida da nova criatura, o sopro da vida divina, por meio da qual a centelha do fogo santo é acesa na alma por Deus. E não apenas é mantida, mas cresce e se transforma em uma chama. A negligência, igreja, em orar em secreto, tem sido frequente uma abertura para muitas doenças espirituais e tem sido acompanhada de consequências fatais. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Ser capazes de dizer, como disse um certo homem, isso, irmãos, é qualidade de alguém que anda com Deus. Um certo homem, quando ele estava morrendo, no seu leito de morte, seus amigos estavam ali ao redor dele. Sabe o que ele disse para eles? Isso, irmãos, é característica de alguém que andou com Deus, que anda com Deus. O homem, morrendo, ele olhou para os seus amigos e disse assim, pudessem essas cortinas ou essas paredes falar, eles contariam a vocês que doce comunhão eu mantive com meu Deus aqui. Aí está, irmão, a qualidade de alguém que anda com Deus. Pode você dizer isso? Pudesse essas paredes
da minha sala, do meu quarto, falar. E elas vos falaria dos momentos doces de comunhão que eu tenho tido com Deus. Pergunte a você. Se as paredes pudessem falar, falariam isso? Ou o que é que ouve elas ali? Que tipo de vozes, de programas, de filmes, de conversas? Em terceiro lugar, primeiro lugar, para se manter andando com Deus, é ler a palavra. Segundo, orar. E em terceiro, a meditação, a frequente meditação. A nossa mente, irmão, nunca desliga. O consciente desliga quando dormimos, mas o inconsciente fica. E quando estamos acordados, nossa mente sempre está meditando em alguma coisa. Nunca estamos neutros. E é conciliar essa meditação entre o trabalho, entre o natural e o espiritual, manter sempre também, que te dá a condição de permanecer andando com Deus. A frequente meditação é outro abençoado meio que conserva a caminhada com Deus. Meditação para a alma, ouça isso, é mesmo que digestão para o corpo. Se você come e não tem, o teu estômago não faz digestão, começa a doer a cabeça, você fica ruim. Se você não medita com Deus, é assim que fica a tua vida espiritual. Como um estômago azedado. Por isso, um dos tipos, irmãos, dos animais limpos, era o seguinte, aqueles que comiam e ruminavam, remoíam. É o tipo nosso. O crente, ele come, no domingo, ele ouve a palavra e remoe durante a semana. Medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Isso são qualidades para se manter andando com Deus. Meu Deus, que Deus me ajude, nos ajude. Meditação para a alma é o mesmo que a digestão para o corpo. Davi descobriu isso por esta razão. Constantemente estava ocupado, meditando, mesmo nas vigílias da noite. Também encontramos Isaac indo para o campo ao anoitecer, a fim de meditar. A meditação é uma espécie de oração silenciosa, por meio da qual a alma é levada, para assim dizer, para fora de si, mesma para Deus. Quantos que não têm essa graça, esse costume de meditar? Quão bom é, irmãos, quando você está sozinho e começa a meditar, de repente você começa a cantar um hino que nem existe. É tua alma falando. Isso é meditar. Oh, meu Deus. Davi disse, enquanto eu meditava, o que aconteceu, Davi? Acendeu um fogo. Isso, enquanto você medita, acende um fogo na tua alma, um ânimo. Isso te dá condições de continuar andando com Deus. Enquanto o crente medita na obra e na palavra de Deus, especialmente, medite nisso, na obra das obras, na maravilha das maravilhas, no mistério da piedade, Deus manifestado em carne, o Cordeiro de Deus morto pelos pecados do mundo, ele frequentemente sente acender o fogo do amor divino e se vê obrigado a usar a sua língua para falar da ternura de Deus à sua alma. É o que diz a Bíblia, do que o coração está cheio, a boca fala. Em quarto lugar, para se manter andando com Deus, os crentes devem cultivar seu andar com Deus, vigiando, em primeiro lugar orando, segundo,
Em primeiro lugar, lendo, né? Segundo, orando. Terceiro, meditando. E em quarto, vigiando e observando a maneira providencial como Deus está lidando com a gente. Você fica vigiando como Deus vai providenciar a saída disso. Surge um problema, você não fica praguejando, reclamando, mas você já vai vigiando como vai ser a providência de Deus. O pastor Getúlio falava quarta-feira aqui, daquele irmão que tinha uma dívida, né? E tinha que pagar, e estava desempregado. E ele não sabia o que fazer, mas ele orou. E ele saiu cedinho, meditando no Senhor. De repente toca o celular dele, ele atendeu, era alguém. Fulano, você faz tal serviço assim? Faço. Eu tenho um serviço para você fazer. Ele foi lá. Eu te pago tanto. E mais, vou te pagar à vista. Era exatamente o valor que ele precisava para pagar a conta. Ele disse, eu faço o serviço. Pegou o dinheiro, foi lá e pagou a dívida e veio concluir o trabalho. O que era isso, irmão? Se ele tivesse praguejando, se ele tivesse, eu oro, Deus não me ouve, aquele currículo que eu mandei e não sei o que, irmão, será que Deus... Para se manter andando com Deus, em quarto lugar, devemos vigiar. Vigiar o quê? Vigiar para que nós esteja alinhado com a palavra e vigiar observando a maneira providencial de Deus. Como Deus vai providenciar? É isso. Você não sai de casa, meu Deus, e agora? Não se sai. Como que é que Deus vai me tirar dessa? Só vou observar. E Deus tira. Se você realmente entrou naquilo por um acidente, não quando você faz as coisas por, como diz o pastor Febroni, faz a polenta, coma. Aí tem vezes que Deus deixa você comer para aprender. Mas quando são acidentes, situações, você, em quarto lugar, para se manter andando com Deus, vigiando e observando a maneira providencial como Deus está lidando com eles. Pois, se cremos nas Escrituras, então devemos crer que o Senhor declara nelas que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Todos. E nenhum pardal cairá por terra sem o consentimento do Pai que está no céu. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E aí, como que você vai então tá aí apavorado se você está andando com Deus? Sabe que nem um cabelo cai sem que o Pai permita? Tudo está contado. Nem um pardal morre sem que Deus o permita. Aí você diz assim, eu só sei de uma coisa. Eu quero ver por onde Deus vai me dar o livramento. Por onde Deus vai me abençoar nessa questão. Isso é andar com Deus, irmãos. Se pretendemos conservar o nosso andar com Deus, de tempos em tempos devemos ouvir o que o Senhor tem a dizer a nosso respeito pela voz de sua providência. Assim encontramos o servo de Abraão, quando ele foi buscar uma esposa para seu senhor Isaque, atento e vigilante à providência divina. Ele estava andando com Deus. Ele não estava, veja só se pode uma coisa dessa. Abraão me manda encontrar uma esposa para o seu filho. Depois eu acho qualquer coisa que dá errado, a culpa cai sobre mim. Se ele tivesse falado assim, irmão, você acha que a providência de Deus ele iria perceber? Não. Mas ele estava meditando e observando a providência, por onde Deus vai se mover. Assim encontramos o servo de Abraão quando ele foi buscar a esposa para o seu senhor Isaque, atento e vigilante à providência divina. E foi deste modo que encontrou aquela que estava destinada para ser a esposa do seu Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe, irmãos. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que isso possa encontrar espaço em nosso coração. Eu quero andar com Deus, eu quero me manter andando com Deus. Então nós falamos como andar com Deus e como se manter andando com Deus. Quem sabe você tem que ouvir essa fita mais uma vez ou duas, para você
pegar realmente o que Deus está dizendo. Mas eu creio, irmãos, que Deus está falando conosco, porque Ele quer que, como Enoque andou com Deus, você também ande com Ele. E Enoque foi transladado. Noé não foi transladado. Foi salvo, mas passou pela tribulação. E Noé não era inimigo de Deus, mas ele não tinha desenvolvido o restante do que eu falei aqui. Ele só tinha removido a inimizade para com Deus, mas não tinha sido justificado. É isso que Deus quer, que você remova a inimizade, seja justificado, a graça de Deus, os méritos dele sobre você. Amém? E aí então, você passa a ter uma natureza compatível a Deus. E você começa a andar com Ele. Amém? Andar com Ele. Encerrando, o profeta diz na mensagem, a visão de Pátimos: eu fui arrebatado em espírito. E daí ele diz assim, isto não é simplesmente belo? Que coisa! Eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar essas palavras de a totalidade da vida cristã. Que, irmão Brana, que é a totalidade? É andar em espírito. Se vamos viver como cristão, temos que estar em seu espírito. João estava falando acerca de estar em seu próprio... João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse, orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, para por elas vivermos, pois e o mesmo Espírito. Amém? Deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que você precisa de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já temos inúmeras vezes, já lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando a lemos. Já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Se fizéssemos, chamaríamos os anciões, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração. O profeta diz, todos nós sabemos que a oração cura o doente. Mas por que não é curado muitas vezes? Porque não fazemos corretamente. O profeta diz, se fizermos no Espírito, nós vamos chamar os presbíteros, vamos confessar os nossos pecados e vamos ser ungidos com óleo e assunto encerrado. Porque sempre a cura está relacionada ao perdão. Se fizéssemos, chamaríamos anciões, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração. E acabou-se. Poderia não vir de imediato, quer dizer, a cura não acontecer, não poderia não ser na hora. Mas em seu espírito, tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. O diabo não pode apelar a nenhum outro tribunal mais. Quando você confessa, chama os presbíteros e unge com óleo. Acabou. O profeta diz, não há mais um tribunal de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Precisamos entrar no Espírito. Então as coisas serão feitas. Não pratique, irmãos, isso aqui, não pratique os atos primeiro. Entre no Espírito e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Quantos desejam andar com Deus? Levante suas mãos. Precioso Deus e eterno Pai,
Tua palavra foi falada, Senhor, e creio que ela veio sob Tua unção. E agora, Senhor, permita que ela faça o efeito na vida de Teus filhos. Que eles possam, se alguém aqui ainda não removeu a inimizade contigo, que eles possam buscar um novo nascimento, Pai, para que a inimizade seja removida, e depois disso eles possam, ó Deus, ser justificados, recebendo o Espírito de Cristo na vida deles, recebendo, ó Deus, justificado é como se nunca tivesse feito, e recebendo então o Espírito do Senhor, ali selando aquele novo nascimento, Pai. Ó Deus querido, e então que cada um possa cultivar, ó Deus, esse andar com Deus, cultivar com a leitura da palavra, cultivar com a oração, cultivar com a meditação, cultivar com a vigilância para ver a providência do Senhor, de onde virá a tua vitória, tua mão, tua ajuda. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos disso, Pai. Não queremos somente ser crentes da mensagem, mas aprendemos com o nosso profeta que a salvação é uma jornada, é a justificação, a santificação e então o batismo do Espírito Santo, que é o selo de Deus, Pai. Ó Deus, não queremos somente pessoas justificadas, nem somente santificadas, mas sim seladas com o Espírito Santo, para que possa ter uma natureza compatível à sua, para andar contigo como Enoque andou com Deus. Confirma isso em nossos corações, Pai. Não posso, Deus, fazer nada mais agora, a não ser entregar em Tuas mãos essa palavra e entregar as nossas vidas, para que todos nós possamos andar contigo, para assim como Enoque andou com o Senhor, ser também transladados naquele grande dia, Pai, quando o Senhor nos levará e não seremos mais vistos, assim como Enoque não foi mais visto. Conceda isso, Pai, e amplia isso em nossos corações, e desperta na igreja esse desejo, esse clamor em andar contigo, Pai, assim que eles possam desejar, chorar, buscar, se render completamente a Ti. Conceda isso, Pai, pois Te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito contrário que queira impedir esse andar contigo. Que o Senhor ajuda, Pai, como Enoque venceu a si mesmo, como Enoque venceu suas razões, como Enoque venceu, ó Deus, ao mundo de então, que cada um possa vencer a si mesmo, vencer suas razões, vencer o eu, o seu ego, e ó Deus, viver para Ti, para que a Tua natureza viva em nós, Pai, e para que o Teu Espírito cele essa natureza em nós. Conceda isso, Pai, pois eu Te peço por esses irmãos aqui presentes, peço por mim mesmo, peço por cada um que assiste ou que vai assistir esse culto. Confirma isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.